ele faz parte hoje da tecnologia dos carros, né? E antigamente, até se a gente vai falar lá em 2013, a gente já tinha carros com essa tecnologia já, né? Sobre qualquer carro pode ser turbinado? No meu entendimento, sim. Mas, como todo projeto, ele tem que ser analisado, né? Porque quando a gente está falando de turbinar um carro, já vem aquela questão, né? Tem pessoas que vão entender dessa forma, né? Não, que vai ser um carro agora doido, que vai andar e tal. Tem os perfis, né? Para quê? Qual que é a finalidade daquele projeto, né, em si? Na grande maioria, é entusiasta, né? Como foi o meu caso. Eu tinha vontade de ter um carro turbo porque eu gostei do desempenho que você preparar um motor, você sobrealimentar ele, te gerava. E isso até hoje é paixão nossa, né? Tanto é que a gente tem alguns projetos em andamentos aí. Mas o turbo em si, para os carros antigos, ele tem essa finalidade mais de entusiasta, né? O cara que tem é aquele cara que teve um sonho de ter um golzinho quadrado, aí já compra o golzinho. Golzinho é sinônimo de turbo, né? A gente, pelo menos no nosso meio, né? Mas hoje a gente vê o leque se abrindo. A gente tem os Opalas, tem os Fuscas, né? Ah, mas aguenta? Uai, depende. Qual que é a finalidade do seu projeto e o que você almeja de desempenho, de potência naquele motor em específico, né? E voltando para o carro mais novo, a gente visa o quê? Downsize, né? Um motor menor, com uma cilindrada menor, mas que com um potencial de desempenho maior. O turbo ele tem essa finalidade, né? Agora, quais que são os prejuízos aí de se turbinar? Cara, Ou não tem prejuízo, né? tem, sempre tem. Até assim, vamos falar assim, analisando o contexto. Um motor projetado para gerar 80 cavalos de potência. Se você sobrealimentar ele com uma certa, um certo grau de... Vou considerar assim de forma abrangente, assim, para ficar simples, né? Por exemplo, você quer dobrar a potência daquele carro. Então, você entende que um motor que foi projetado para rodar, um exemplo aqui hipoteticamente falando, 200 mil km, com 80 cavalos, ele sobrealimentado com o dobro de potência, você sabe, é nítido que a gente vai ter também o dobro de esforço dentro daquele motor. E, consequentemente, o dobro de desgaste. E tem aquelas outras questões, né? Por exemplo, você fez um projeto para turbinar aquele carro, você só simplesmente colocou um kit pronto em cima e o que a grande maioria faz. E aí a gente tem que ver como que estava a saúde do seu motor, se você refez seu motor do zero, se quando você refez seu motor você adequou ele às medidas que são apropriadas ali para o motor durar, né? E isso a gente não fala não só de turbo, né? De qualquer carro hoje em manutenção, qualquer retífica de motor hoje, se um motor mesmo convencional, a hora de reajustar o motor, de colocar ele dentro dos parâmetros adequados, errar, vai matar a vida útil dele. Por isso que a gente pega aí aquelas histórias, retificou o motor, o carro nunca mais é o mesmo, o motor não vai durar igual era original. Mas é porque lá no fundo, né, acaba se tendo alguns erros, né, no processo de execução desse serviço. Então, consequentemente, o carro turbo, que ele é o carro que foi turbinado, não é regra, tá? A gente vai em várias histórias, mas, consequentemente, se aumentou a potência, você vai diminuir a vida útil dele. Então, assim, sim, tem um prejuízo, talvez, né? Um preço a pagar. Mas pode ser um prejuízo controlado também, né? Pode, vai depender calculado, na verdade, de vários fatores, né? Vai depender de vários fatores. Igual eu falei, como a questão, né, de como é construído aquele projeto, de como ele é usado. E eu digo isso de usado não é só na forma de, o cara só anda acelerando, não. A manutenção também com aquele carro. Os cuidados com a manutenção. Até sobre manutenção independente, se o carro também... Um carro que é feito, projetado para rodar, hipoteticamente em números falando, 200 mil km aqui, se ele não tiver a manutenção adequada, com tudo adequado, né, eu digo isso nos mínimos detalhes. Um prazo de manutenção correto, um óleo utilizado específico para aquele carro, feito nos padrões que
pede a fábrica, né? Atendendo às normas. Então, você vai matar a vida útil também. Assim, Falando de manutenção, então, beleza. Mas o tema turbinar, né? Eu quero deixar um pouquinho aí para quem está acompanhando aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais para o final, para que você mencione, tá? Beleza, eu quero turbinar o meu carro. Quais que são os passo a passo? Então a galera vai ter que acompanhar até o final aí. Vamos ver os entusiastas aí, o que eles vão querer fazer. Mas vamos lá, sobre manutenção, porque é muito comum, né? E aí também, às vezes a gente tenta generalizar, mas a gente não tem um número exato para isso. Mas um determinado número de pessoas, né? Talvez eu até esteja dentro desse número aí, compra o carro, só dirige. Né? O que você, como mecânico, falaria? Quais que são as manutenções de fato básicas? E às vezes parece ser assim, não, bobeira falar sobre isso, mas aí é você que vai falar se isso é bobeira. O que você tem pegado no dia a dia aí nas oficinas, enquanto você está trabalhando? O pessoal anda direitinho com a manutenção do veículo? Então, é complexo isso aí, hein? Olha, como todo projeto, comprar o carro, ele tem que ser tratado como um projeto. Quando você vai construir uma casa, um exemplo, né? Vou abordar um exemplo aqui para a gente entender. Quando você vai construir uma casa, você tem uma ideia, eu quero construir uma parede, quero fazer uma janela aqui e tal. Aí você já faz o projeto ou não faz o projeto e começa a fazer, aí de repente a parede fica torta ou você não contratou um cara legal. Então, como tudo na vida da gente é bom ser estudado, planejado, o carro, para que você tenha uma boa experiência em ter um carro, vai exigir de você um planejamento, desde a aquisição e um cuidado durante o uso daquele carro, com a manutenção. Eu abordo que, sinceramente falando, não fiquem com raiva de mim os clientes que estiverem... A maioria do pessoal, infelizmente, erra em 2 pontos. O primeiro, não se atentar de forma que deve ser para as manutenções, e eu digo as preventivas e não as corretivas. Uhum. E também na hora de adquirir um carro, na hora da aquisição. Eu vejo muito o emocional falar muito forte e isso vai influenciar lá na frente, na hora que a pessoa for deixar um carro para dar uma revisão. Às vezes tem a pessoa que tem aquele sonho, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo que aconteceu muito nesses últimos anos, que quando lançou o Renegade, né? E aí o pessoal, não, é meu sonho, aquele Jeep, ele é bonito. E a gente começa a ver que o pessoal, às vezes, assim, não pesquisa sobre manutenção, ou o carro, ele já sofreu, né? Que vai comprar um seminovo, né? A maioria do pessoal compra o seminovo e pega um carro que é onde a manutenção não era adequada, não foi dada uma manutenção de forma correta. Aí a pessoa compra aquele carro, que é o sonho dela, e é o sonho dela, do marido, aí já põe aqui na cabeça. Aí entra numa agência e já vi lá aquele carro debaixo daquelas luzes lá, né? As luzes enfeitiçadas. Aquele sonzinho. Aquele som, o cara chega, né? não, Musiquinha. entra no carro. A pessoa, funciona o carro. Coloca sua família, os meninos. Aí não, porque a gente vai... Aí o cara já chega que o contrato já tá pronto, né? Um exemplo, uma brincadeira aqui, né? Mas aí acaba pegando um modelo, né? Uma Você unidade, quer pagar quanto, né? Uma unidade onde foi facilitada a entrada e tal... Pega uma unidade onde não foi dada a manutenção preventiva. Aí o carro vai lá, em pouco tempo, passa a garantia, em pouco tempo ele apresenta um problema no câmbio. Nós estamos falando de valores aí de R$20 mil, R$22 mil para dar uma manutenção de forma correta, né? Aí a pessoa vira aquele carro, aquela experiência que ela deveria ter, né, com aquele carro boa, vira um pesadelo. E aí, um outro erro na sequência é que aí o pessoal às vezes foca no custo e não em resolver o problema de forma que seja com a qualidade e com o jeito certo de ser resolvido. Né? Onde acontece, aí o carro começa a virar uma lasanha, vamos dizer assim, né? Depois a pessoa, no final das contas, a pessoa acaba vendendo o carro e
fala mal do carro. Porque o carro é ruim, nunca mais. Deus me livre. Não tive aquele carro, nunca mais. Que carro me tomou outro carro de prejuízo. Mas o grande erro está lá no início, no planejamento. Por exemplo, eu